Pessoal, vamos chegar para frente? Bem juntinho, faz de conta que é a cozinha da minha casa. Se Deus quiser, um dia você vai tomar cafezinho na minha casa e você vai ver que fica todo mundo acomodado ali na cozinha. Então, por favor, vem aqui para a cozinha, que o cafezinho vai ser servido aqui. Tá bom? Tem mais coisa do que cafezinho. Não tenha medo de vir para frente, porque a gente não faz pergunta, você não vai ter que responder tudo certo e vai tirar nota baixa. E se você precisa sair antes, porque vai ter que almoçar, ou levar alguém, ou sei lá para onde, não se preocupa, você pode sair na hora que tiver que sair, que ninguém vai achar ruim também. Então, tem gente que ainda não escutou, é para vir para frente. Tá certo? É para vir para frente. Seja bonitinho, porque o tema dessa classe é Eu, um servo. E a gente vai falar hoje exatamente sobre isso. O quanto a gente precisa trabalhar com a nossa vontade. Obrigada para quem chegou para frente. Olha como é melhor, porque senão, gente, eu já não enxergo. Nessa penumbra que está aqui, aí eu fico assim, quem está aí mesmo? Né? Agora eu estou enxergando. Eu estou com 2 óculos na bolsa. Não pode deixar na penumbra, o problema é só o pessoal dormir. Comigo gritando aqui, dificilmente. Mas eu tenho um óculos para longe e um para perto. Então, eu estava ali, olhando com óculos de longe, para ver o que estava na coisa, e depois trocava de óculos para ler na Bíblia o que estava no versículo. Então, agora, mas isso faz parte dos 60 mais, né? Da nossa vida. Deixa eu pegar o de perto. Como foi a semana de vocês? Tudo bem? Fizeram a tarefa? Quem fez a tarefa? Quem quer contar? Vem cá, ela vai contar. Rapidinho. O que foi a sua tarefa essa semana? Eu liguei para uma pessoa que faz tempo que a gente não conversava, né? Na verdade, mandei mensagem. E foi muito bom. Porque ela participou de um momento muito bom na minha vida, né? E a recíproca foi muito boa. E eu ter feito isso também alegrou meu coração. Ótimo. Quem mais? Quem mais? Ninguém? Ah lá. Pode levantar a mão, porque também eu não vou perguntar. Você fez, não fez? Não, só vai contar quem fez. Não, na verdade, eu achei que fosse para assistir o filme, A Tarefa. E foi maravilhoso. Um filme que eu indico para todo mundo. É bênção mesmo. É bom para a gente poder refletir, né? Muito bonito, né? Uma história linda. Eu já assisti esse filme várias vezes, vou assistir de novo. Eu acho que hoje a classe vai ser meio aqui no meio do salão, porque a gente vai perguntando algumas coisas. Essa série de estudos, Eu, um servo, ela é baseada no livro do Dr. Swindoll, Charles Swindoll, Eu, um servo. Você está de brincadeira? Será que eu sou mesmo um servo? Você está brincando comigo. O título quer brincar um pouco com essa ideia. Mas nós vamos fazer uma filmoteca. Cada estudo a gente vai sugerir um filme. Hoje eu estou sugerindo 2. Mas você só vai saber até o final do estudo de hoje. Tá bom? E eu vou começar a sugerir livros também. Então, quem vier na classe já vai pegar uma filmoteca completa. Eu, um servo. Tá bom? A gente vai fazer um repeteco, uma recordação dos primeiros estudos. Quem perdeu o primeiro, o pessoal vai ajudar a lembrar. O que é que tinha no primeiro estudo que a gente fez? Foi o Fernando que estava dirigindo. O que a gente falou nesse estudo? Rapidamente. Quem lembra? Alguém lembra? O primeiro dia? O tema era fundamentos, né? Então, uma explicação sobre a diferença entre ser escravo e ser servo. Lembram disso? Aquele pastor bonitão ministrando para vocês? Está na Bahia, por isso que ele não está aqui. Está dando curso lá na Bahia e volta amanhã. Lembram disso? Que a gente falou da diferença de você ser um escravo e de ser um servo. Que ambos eram pessoas, eram condições sociais, principalmente nesse período lá de trás, né, onde o povo de Israel, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, nós temos esses exemplos de escravo e de servo. Ambos
eram condições sociais onde a pessoa estava desprovida de direitos próprios. Mas a diferença do escravo e do servo é que o servo tinha uma condição melhor porque ele estava junto do seu senhor. Ele era escolhido para ser servo, para servir dentro da casa ou dentro de um palácio. Significava que era uma pessoa com melhores condições de servir e também porque era, de alguma forma, querido por esse senhor. Você não põe dentro da sua casa uma pessoa que você tem medo, que pode te trair, não. Um servo é uma pessoa que está junto do Senhor e pode servi-lo, tá? Mas a gente vai ver que um servo, ele é, então, uma pessoa que tem que ter uma mente para ser servo. O que a gente viu como a mente do servo? O que vocês lembram de domingo passado? Não lembram? Nada? Para a gente ter a mente de um servo, o que a gente precisa? Lembram daquele versículo que a gente falou das fortalezas? Que a gente tem na nossa mente, uma mente que não está preparada para ser servo. A gente tem coisas na nossa mente que fazem uma muralha para nos proteger, de mudar a nossa mente. Romanos 12, 1 e 2, ele diz que a gente precisa ter uma mente renovada para poder experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Se a minha mente não é uma mente renovada, e eu tenho mente de escravo, eu não consigo viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E é por isso que tem muito cristão que vive uma vida desgraçada, uma vida toda torta, porque ele não tem uma mente renovada, ele ainda está vivendo na escravidão do pecado, da tristeza, do passado. E esse versículo, ele diz que as armas que nós temos, elas são para derrubar essas fortalezas, para lutar contra essas defesas, esses soldados que são os nossos mecanismos de defesa. Não é bem isso, deixa para lá, depois eu mudo. E aí a gente vai inventando mecanismos de defesa para a nossa mente. E aí a gente vai tendo uma mente cheia de ideias tortas sobre Deus, sobre a vida cristã. E se eu não me alimento com a palavra de Deus, eu vou conservar na minha mente ideias que nunca foram bíblicas, que nunca foi o que Deus falou. Você ouviu dizer, e aí você põe na sua mente. Então, para que nós tenhamos uma mente de servo, a gente precisa destronar tudo isso, tirar essas muralhas, tirar esses mecanismos de defesa, tirar esses pensamentos que são falácias. Lembra quem eu falei de falácia? Que é quase uma coisa certa, mas não é certa? Parece, mas não é. Aí a gente ouve dizer e pensa que está na Bíblia, mas não, é só um ditado popular. Certo? Um ditado popular é que assim, a voz do povo é a voz de Deus. Está na Bíblia isso? Está na Bíblia? Então, isso daí é uma falácia. Porque o povo também gritou para crucificar Jesus. E não era a voz de Deus. Certo? Agora, quando a gente ouve quem dá aos pobres empresta a Deus, está na Bíblia? Está na Bíblia. Está no livro de Provérbios. Você vê que tem coisa que é ditado popular e é bíblico, saiu da Bíblia. E tem coisa que não é. Você só vai saber como? Você tem que estudar a Bíblia. Se você ficar conformado de que vai chegar na igreja e vão colocar o versículo ali em cima para você, você não vai ler a Bíblia nunca. Você está ficando acomodadinho. Você chega aqui, abre o biquinho e todo mundo dá uma papinha para você. E neném não vai aquecer. Porque só está na papinha para você ficar forte, para você ser servo de Jesus. Você precisa conhecer a palavra de Deus, ok? Então, nós vamos hoje falar, que é esse tema de hoje, alguém que entrega. Quando você lê o livro do Dr. Swindoll, que é esse aqui, Eu, um Servo,
E está ali o nosso www do Ministério Razão para Viver, que é o ministério que eu e o Fernando trabalhamos. É um ministério de ministração da palavra, de ensino. Você vai ter esse tema do eu, um servo, alguém que doa. Eu não fui a editora desse livro. E nós não vendemos livros, não vendemos nada de nenhum material. Para você ter o livro, você vai ter que ir numa loja comprar, porque nós não vendemos. Mas eu, se fosse a editora, se tivesse sido convidada para editar o livro, eu não colocaria servo uma pessoa que doa, porque você só doa aquilo que você tem. E se você é servo, você não tem nada. Você não pode doar aquilo que não é seu. Mas o sentido é servo, alguém que entrega, alguém que coloca nas mãos do Senhor aquilo que supostamente tem. Tá bom? Então, hoje nós vamos falar de entrega. Então, antes disso, eu queria saber um pouco da idade de vocês. Se eu começar a cantar essa música, vamos ver quantos conseguem continuar. Uma brincadeirinha. No serviço do meu rei eu sou feliz. Quanto tenho no serviço do... Pode cantar alto. No serviço do meu rei, minha vida entregarei. Gozo, paz, felicidade tem quem serve. Nossa, tem bastante gente que não conhece. Quem não conhecia esse hino? Não conhecia, a gente vai cantar, tá certo? Mas eu vou ensinar depois também... Gente, quem vai ficar controlando o tempo hoje? Ele. Você controla aí para mim? Quanto? É até às 11, não é? É isso? 10 para as 11? É isso? Ah, ok. Horário. Então, você vai olhando aí para mim, você vai me avisando. Tá certo? Ou mais alguém aí, se quiser avisar, porque às vezes a gente atropela, né? Ele vai mostrando e eu nem olho, porque eu não quero saber se está acabando o tempo. Mas a gente vai cantar algumas coisas aí para poder dar uma alegrada, tá certo? Eu vou cantar hoje um pouquinho uma música que nós vamos aprender. Hoje a gente só vai ouvir assim de leve. Tem uma menina ali que é da música, não é? Estou vendo ela ali cacheada. Vem aqui, cacheadinha. Vem aqui, bonitinha. Aqui na frente você vai ouvir, porque você vai me ajudar. Só que é o seguinte, se domingo se você sumir, eu já perdi toda a minha contribuição. Então fica aqui, você não pode fugir. Quem conhece essa música, na verdade? É um louvor, né? Sei lá como é que a gente chama, um corinho a gente cantava. Pouco a pouco, cada dia, pouco a pouco, enquanto me guia, Cristo transforma-me. Desde que amei, a volta eu dei, cresço na graça do meu Rei. Cristo transforma-me. Deixa eu abaixar um pouquinho, porque senão os homens vão falar, mas como é que não vou cantar aqui, né? Pouco a pouco, cada dia, pouco a pouco, enquanto me guia, Cristo transforma-me. Desde que amei, a volta eu dei, cresço na graça do meu Rei. Cristo transforma-me. Vamos juntos? Pouco a pouco, cada dia, pouco a pouco, enquanto me guia, Cristo transforma-me. Desde que amei, a volta eu dei, cresço na graça do meu Rei. Cristo transforma-me.
Agora ela vai ficar junto comigo aqui em pé, bonitinho, olhando para todo mundo. Eu estou aprendendo também, eu não conheço. Gente, elas são uma cara da outra. Sinceramente, os pais, sem criatividade nenhuma, porque os filhos saíram tudo igual, gente. Tudo parecidinho. Eles. É nada, capricharam na criatividade, né? Fizeram tudo lindo. Vamos lá. Pouco a pouco, cada dia, pouco a pouco, enquanto me guia, Cristo transforma-me. Desde que a meia volta eu dei, cresço na graça do meu Rei. Cristo transforma-me, transforma-me. Querido Cristo, já não sou mais o que eu antes fui, e vendo a mudança tenho a confiança que um dia perfeito eu serei. A segunda parte, transforma-me, querido Cristo, já não sou mais o que eu antes fui, e vendo a mudança tenho a confiança que um dia perfeito eu serei. Transforma-me, juntos. Transforma-me, querido Cristo, já não sou mais o que eu antes fui, e vendo a mudança tenho a confiança que um dia perfeito eu serei. Nossa, como toca bem esse menino. Fala sério. Ó, que coisa linda. Obrigada. Imagina, Brenda. Não se preocupa, porque não tinha letra ali e você ficou meio perdido. Mas a primeira coisa que a gente faz para aprender uma música é ouvir. Tá certo? Então, todo mundo já ouviu. Todo mundo ensinou o ouvido. Domingo que vem, a gente vai cantar juntos com letra. E aí a gente vai cantar de novo essa música e vão dividir aí as vozes, vai ficar bem legal. Essa música eu gosto porque ela nos fala o seguinte, pouco a pouco. Quando a gente às vezes olha para a nossa vida, a gente fica desanimado. Você fala, eu já devia ter mudado isso. Eu já devia ter acertado isso, eu já devia ter parado com isso, eu já devia ter começado isso. Mas essa música está nos dizendo que pouco a pouco, a cada dia, Cristo vai nos transformando. Não é gostoso saber disso? Que Jesus tem paciência com a gente, Ele vai nos transformando pouco a pouco. Não é assim um zoom, calim, mudou. Não, não existe isso. É pouco a pouco, é carregando a cruz a cada dia. É colocando aos pés da cruz a cada dia que a gente vai mudando e vai se tornando um servo. Tá certo? Bom, eu estou falando bastante, o ideal seria a gente estar trocando ideias. Será que vai agora? Opa, foi. Não. Nós vamos fazer um exercício agora. Sabem que esse é um versículo da oração, que a gente chama a oração do Pai Nosso, não é isso? Onde é que você mora? Você vai falar agora em voz alta, não precisa ser gritando, mas pode falar em voz alta, o seu endereço. Eu vou falar o meu endereço, mas não vou falar no microfone, tá bom? Você vai falar o seu endereço agora. Pode falar. 1, 2, 3. Todo mundo falou? De novo.
Agora a gente vai fazer essa oração falando assim, olha, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim como no céu. Tá certo? Em vez de falar assim na terra, na hora que chegar na terra, você vai falar o seu endereço. Combinado? Então vamos falar juntos? Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na Avenida 9 de Julho, como no céu. De novo? Vamos lá? Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na Avenida 9 de Julho, como no céu. Não é diferente de você pensar, vem o teu reino assim na terra. Na terra é todo lugar, gente. A terra é embaixo da água, é dentro da piscina, é na Turquia, é nos Estados Unidos. Mas quando eu trago isso para a minha realidade, o pedaço de terra onde Jesus tem que reinar é onde? No meu endereço. No endereço da minha casa. Esse pedaço da terra é minha responsabilidade. Eu não posso me responsabilizar pela Turquia, eu não posso me responsabilizar pela Áustria, mas eu posso me responsabilizar pelo pequeno apartamento onde eu estou morando. Pela minha casa, pela minha chácara, onde eu estou morando agora. Compreende isso? E quando nós falamos, venha o teu reino, quando eu era mais nova, e mesmo não era nem criança só, não. Eu pensava em venha o teu reino, como é que é essa história de venha o teu reino? Será que baixa um reino com castelo, princesa? A ideia de venha o teu reino é venha o teu governo. Venha sobre nós o teu governo. Governe sobre nós. É isso que a oração está dizendo. Governa sobre nós. Assim na minha casa, ou no meu escritório, ou no meu consultório, como no céu. E o governo de Deus é você realmente começar a entregar para Ele, governar a sua vida. E esse hino que nós cantamos lá no comecinho, que é um hino antigo, né? Gozo, paz, felicidade, tem quem serve ao meu bom rei. Gente, eu não conheço um servo de verdade de Jesus que não tenha gozo, paz, felicidade. Se você tem medo de ser servo de Jesus, porque você acha que você vai perder suas coisas, você está perdendo a alegria de ser servo. Você está perdendo. E eu teria muitas coisas para contar para vocês, mas o tempo é tão curtinho, e a gente talvez vá contando aos poucos. Mas o desafio é vocês fazerem agora a oração do Pai Nosso assim. Tá bem? Quando puderem, façam essa oração. Assim no meu endereço, como no céu. Assim no meu consultório, como no céu. Assim na empresa onde eu trabalho, como no céu. Assim na escola onde eu dou aula, como no céu. Que aí você vai se responsabilizar por esse pedacinho. A primeira coisa que a gente entrega quando é servo é a nossa vontade. Eu botei esse menininho aí, porque tem uma história super interessante. Da pessoa que estava falando para o menino. Menino, fica em pé? Não fico. Menino, fica em pé. Nós vamos fazer. Não fico. Menino, fica em pé. Menino, estou falando. Fica em pé. Menino, fica em pé, senão... Aí o menino fica em pé. Mas ele fala assim, eu estou em pé, mas por dentro eu estou sentado. Eu estou em pé, mas por dentro eu estou sentado. Alguma semelhança com a gente? De que em algumas coisas a gente obedece só por fora, mas por dentro a gente ainda está sentado?
A gente ainda não entregou a nossa vontade? A gente ainda está segurando as coisas na nossa mão? A gente ainda acha que quem tem que governar a nossa vida é a gente mesmo? A primeira coisa que a gente precisa entregar ao Senhor é a nossa vontade. Deus não tem interesse em deixar você descerebrado, sem vontade própria, não é isso. Mas você submete a sua vontade a Deus. Isso é um grande desafio, não é fácil. E você vai fazer isso todo dia. É carregar a sua cruz, é esse o sentido de carregar a cruz. É de submeter a minha vontade ao Senhor todo dia. Tem dia que é fácil e tem dia que não é fácil. Tem dia que é mais fácil, tem dia que não é mais fácil. Mas o que a gente considera é que eu vou entregar a minha vontade de uma maneira em que eu fique em pé, por fora e por dentro. Está claro isso? Isso é entregar a nossa vontade ao Senhor. Quando a gente entrega a nossa vontade ao Senhor, a gente entrega os nossos direitos. E nós vivemos numa sociedade que apregou os direitos humanos, e eu trabalho muito com isso, trabalho com essa questão de direitos humanos. E quando a gente fala, bom, mas aí eu tenho que entregar os meus direitos, o que é isso? Eu abdicar dos meus direitos humanos? Não. É eu entender que os meus direitos, quem defende é Deus. Deus defende os meus direitos. Eu não preciso brigar pelos meus direitos, nem em relação ao meu marido, nem em relação aos meus filhos, nem em relação às pessoas com quem eu trabalho, é entregar os meus direitos. E nós temos vários textos bíblicos que nos dão apoio, e nessa apresentação, ao final, você tem alguns textos que a gente sugere como textos também de base. Lembrando que esse é um estudo temático, Eu, um servo, está sendo um estudo temático e não sistemático da Bíblia. Por isso que os versículos que a gente vai apresentando, eles são versículos que a gente vai dando de um texto e de outro. Eu normalmente gosto de trabalhar um texto só e explicando, né, que a gente faz esse estudo mais sistemático. Mas esse é um estudo temático. Então, quais são os direitos que a gente tem, que a gente às vezes não consegue entregar para o Senhor? O direito de ter a última palavra. Com um casal, isso é sempre um problema. É difícil você falar, não, eu vou ficar quieta agora, porque aí ele vai falar alguma coisa e a última palavra é dele. O que importa de quem é a última palavra? Eu não tenho direito. Os meus direitos eu entreguei ao Senhor, é Ele que tem direito na minha vida. Às vezes a gente tem resistência de entregar os nossos direitos dentro do nosso trabalho. Eu não estou sendo reconhecido, eu não estou sendo reconhecida. Você entrega para o Senhor esses direitos. Para Deus, você não está passando em branco, não. E nem o que você está passando está em branco diante de Deus. Tá certo? Porque os seus direitos, quem está cuidando é o Senhor. Então, quando nós falamos sobre esse tema de entregar os direitos, nós não estamos indo contra a conquista dos direitos humanos, nada disso. Mas os seus direitos pessoais, que estão relacionados à sua vontade de mandar no mundo, a sua vontade de dirigir todo mundo, é esses direitos que a gente vai entregar ao Senhor. Está claro? Essa tarefa de hoje aqui vai ser bem puxada para todos nós. Mas, olha, é para todos nós, tá? Aí chegou numa parte mais difícil. Se já era difícil você pensar que você vai ter que entregar os seus direitos, a sua vontade, entregar os seus bens, mais difícil ainda. Porque tem gente que converte o coração, converte a garganta para cantar para Jesus, mas o bolso não converte nunca. E eu fico triste, porque quem converte os seus bens ao Senhor tem muito sucesso na vida. Muito, muito sucesso na vida. Porque não existe ninguém melhor para administrar os nossos bens do que aquele que é dono de todas as coisas, de toda a riqueza, de toda a prata, de todo o ouro.
Mas quando chega, às vezes, nas coisas materiais, a gente tem medo de falar, bom, eu vou entregar ao Senhor. Veja que nós não estamos falando para entregar para a igreja, eu estou falando para você entregar ao Senhor os seus bens. E tem um versículo que é muito interessante. Vamos ler esse versículo? Quem pode ler? Vamos ler juntos, né? A gente está conseguindo ler juntos, vamos lá? Pois... e o coração da gente fica onde tem aquilo que tem valor para nós. Aquilo que tem um valor importante para nós é onde está o nosso tesouro. E aí o nosso coração está ali. E a gente vai ver que o nosso coração pode estar em várias coisas. Por isso que entregar aquilo que nós temos é tão difícil. Porque a gente põe o nosso coração nessas coisas como importante. E às vezes a gente pensa que é muito difícil para as pessoas que têm muitos bens entregarem isso ao Senhor. Mas eu posso te dizer, com sinceridade, até por experiência, que é difícil a gente entregar pouca coisa e é difícil entregar muita coisa também. Eu conheço pessoas com muito pouco recurso e que entregaram tudo ao Senhor. E são pessoas lindíssimas que têm uma vida de muito sucesso. E eu conheci pessoas que tinham muitos bens e entregaram ao Senhor e foram pessoas com muito sucesso. Porque o que significa é que esses bens vão continuar na sua mão, mas você vai aprender a administrar isso segundo a vontade de Deus. Você é o mordomo desses bens. Deus te deu uma casa? 2, 3. Você é responsável por isso. Porque elas pertencem ao Senhor. Rapidinho pode sair da sua mão, sabia, né? É uma burradinha só que você perde tudo. Mas quando isso está na mão do Senhor, Ele põe você como administrador desses bens. Ele faz isso render. Você tem um carro, Deus faz isso render. Porque você vai dedicar ao Senhor. Senhor, meu carro está aqui, é do Senhor. Me ajuda a usar isso com sabedoria, com mordomia, né? Porque isso pertence ao Senhor. Às vezes a gente pensa que é muito difícil para quem tem muitos bens entregar ao Senhor. Mas a gente vê que às vezes o bem da gente é um Fusca. Não pode fazer Fusca azul aqui, tá? Já tem gente que ia fazer ali, ó. Vontade de fazer Fusca azul. Às vezes é um Fusca, mas é o seu tesouro, ninguém pode mexer, fica ali na garagem, você limpa com cotonete, nem usa para não gastar, e o seu bem é um Fusca. Às vezes, é o controle da televisão, chega correndo, toma banho correndo, para ver se pega o controle antes da mulher, ou antes dos filhos, e aquelas brigas, às vezes, por causa do controle da TV, né? Às vezes é um bem para você, um negócio de muito valor, essa televisão sua. Às vezes é um Tupperware, gente. Eu já vi família brigando por causa de Tupperware. A minha mãe era uma pessoa extremamente generosa com os filhos. Ela me deu uma vez um jogo de jantar maravilhoso, lindo. Mas se você queria encrencar com a minha mãe, era sumir com o Tupperware dela. A primeira coisa que ela falava era, cadê meu Tupperware? Isso para dar um exemplo para você de que a gente é apegado com muita coisa e com pouca coisa também. Quando minha mãe faleceu, a gente foi arrumar a casa com meu pai, tirar as coisas dela. Foi um processo, né, ali dentro do nosso processo de luto, fomos os filhos todos juntos, sem o genro, sem ninguém, só os filhos e meu pai. E a gente foi recolhendo coisas, e aí nós fomos entre as irmãs ali perguntando, por que será que a mamãe guardava isso? Por que a gente guarda algumas coisas dentro de casa? É bibelô, é coisinha de casamento, da prima da sua vizinha. Você guarda lá a florzinha. Para que raio você está guardando isso? Não sei. Só para dar trabalho depois na hora de arrumar a casa, né? Mas a gente achou tantas coisas bonitas. Dentre elas, a gente achou o livro de oração da minha mãe. As orações escritas. Onde é que está o teu tesouro? O que tem valor para você? Por que isso tem tanto valor para você? Hoje, o desafio desse estudo é entregar para o Senhor, tanto a sua casa quanto o Tupperware.
Tanto o Fusca que você sonhou a vida toda em comprar. Eu tenho um amigo, ele tem um carro e tudo mais, mas é apaixonado por Fusca. Todo Fusca que está vendendo, eu vejo e mando para ele. Ó, está vendendo esse Fusca aqui, porque eu sei que ele gosta de Fusca. Tanto o Fusca quanto o seu carro que você está usando agora pertence ao Senhor. Olha que desafio. Esse é o servo. O servo é uma pessoa que entrega. Você já entregou ao Senhor o seu negócio? Você é empresário? Se você é empresário, você já entregou o seu negócio para o Senhor ou ele é seu? O negócio é meu. Eu tenho um relacionamento com Deus, mas deixa que essas coisas cuido eu. Você pode ter uma empresa de ônibus ou um salão de beleza. E eu conheço mulheres que têm uma empresa imensa e conheço homens que têm um salão de beleza, que são donos de salão de beleza. Então, ali não é necessariamente o salão de beleza de mulher e a empresa de ônibus é dos homens, não. Porque pode ser o contrário. Eu conheci uma mulher, empresária, batalhadora, a história dela é lindíssima, não vai dar tempo de contar tudo aqui direitinho, mas ela é uma empresária que tem vários hotéis, vários restaurantes, vários negócios. Uma mulher, sozinha. Começou, sabe como? Vendendo pipoca, vendendo cachorro-quente, perdão. Vendendo cachorro-quente. Uma mulher de Deus. Daquelas que assim, ela foi numa assembleia, o pessoal tinha que votar se consertava o carro do pastor, não consertava, um vai e vem, ela levantou lá do fundo, ela falou, irmãos, eu tenho vergonha de ouvir isso. Pastor, dá licença, eu vou comprar um carro para o senhor. Aí comprou o carro para o pastor, né? O pastor dela é um querido, um pastor muito querido, lá de Curitiba. Eu já estou contando aí as histórias, né? E ela falou, não precisa, pastor, pode deixar que eu dou o carro. E os irmãos da igreja ficam, não, irmã, não sei o que. Ela falou, não, vou fazer assim, não. Eu vou comprar o carro para o pastor, e eu quero que o pastor ande com esse carro. Pá, comprou o carro para o pastor. Esse é um exemplo, né, de alguém desprendido. Eu conheço várias histórias de pessoas muito ricas que eram desprendidas dos seus bens. E conheço muitas pessoas também com uma vida bem simples, que foram desprendidas dos seus bens. Porque, às vezes, gente, a gente só tem um Fusca, mas a gente é tão apegado com esse Fusca, que é a mesma coisa de uma pessoa que tem muitos bens e é apegado a eles. Entende isso? Então, se você quer ser um servo, você vai entregar o seu negócio para o Senhor. Aí você vai falar, mas eu não sou empresário. Eu só tenho a minha carreira. Você já entregou a sua carreira para Jesus? Você é professor, é psicólogo, é médico, é aviador, que mais? Pedreiro, é empreiteiro, várias profissões aí que a gente tem aqui na nossa igreja. Você já entregou isso para o Senhor ou é você que cuida disso? Não, deixa que isso eu cuido, sempre cuidei. Estou quebrando a cabeça aí, mas eu cuidei. Hoje, o desafio de você entregar a sua carreira para Jesus. Aquilo que eu vou estudar, onde eu vou trabalhar, se eu vou montar consultório, se eu vou montar um escritório, se eu vou montar uma pequena empresa, eu vou entregar a minha carreira para Jesus. Estou falando isso porque todas essas entregas eu e Fernando precisamos entregar. Nós precisamos passar por isso. Para chegar onde a gente está, e eu posso te dizer, sou feliz, sou contente no serviço do meu rei. Mas você dedicar a sua carreira significa que você não vai fazer as escolhas sozinho. Significa que você não vai tomar as rédeas da sua carreira sozinho. Você vai dedicar isso ao Senhor. Senhor, devo ir? Senhor, devo fazer? Senhor, posso estudar isso? O que o senhor acha disso? Faço, não faço? Entrego para o Senhor, vou ampliar? Devo fazer a reforma agora? É melhor não, Senhor? Compra essa janela, não compra? É isso, gente. É você entregar a sua carreira ao Senhor. Entregar o casamento ao Senhor. Olha, entregar o casamento, parece tão bonito, romântico, né? Entregar o casamento para o Senhor, mas significa que você vai precisar amar. Significa que você vai precisar servir o outro. Servir literalmente, fazer cafezinho,
agradar, levar café na cama. Olha que coisa linda, você está servindo ao Senhor quando você está fazendo isso. Você vai trocar lâmpada, você vai lavar banheiro. Olha que delícia, que romântico. Eu sempre falo para o Fernando, é tão sexy um homem que lava a louça. Super romântico isso, né? Mas você está fazendo isso para investir no seu casamento, para servir ao Senhor, para que o seu casamento seja luz para o mundo. Eu gosto quando as pessoas chegam na nossa casa e às vezes não querem sair de lá. Tem amigos que ficam, tem vezes que vão para almoçar, fica para dormir, sai no outro dia depois do café da manhã. Se o ambiente não fosse bom, a pessoa já tinha saído rapidinho, não aguentava ficar no almoço. Mas a gente está entregando o nosso casamento ao Senhor. Aí chegou uma parte que dói. Entregar os filhos para o Senhor. É difícil. Mas Deus não vai saber cuidar do fulaninho, porque Pimpolho tem um temperamento que só eu consigo entender. Nem Deus entende, só eu. Mamãe entende. Entregar os filhos para o Senhor é um exercício doído, porque às vezes a gente acha que se a gente entregar isso para o Senhor, Deus vai mandar eles para ser missionário na África, eu vou ficar longe dos meus filhos, eu não gosto, eu vou querer que eles fiquem perto de mim. É de novo a gente pensar que Deus é aquele Deus que põe óculos escuros e tira férias na praia quando a gente está no feriado. A nossa ideia de entrega é uma entrega ainda baseada num Deus que a gente não conhece, num Deus medonho, num Deus punidor. Então eu tenho medo de entregar meus filhos e Deus fazer alguma coisa com eles que eu não quero. Vai ser pastor, eu não queria que meu filho fosse pastor, eu queria que fosse médico. Então, não vou entregar, não. Que besteira, né? Quando a gente entrega os nossos filhos ao Senhor, eles estão na mão do Senhor. Não existe lugar mais seguro para os nossos filhos do que as mãos do Senhor. Então, como servos hoje, vamos entregar os nossos filhos para o Senhor. Teve situações na minha vida que eu entregava e pegava de volta. Aí entregava e catava de volta. Entregava e catava de volta. Ou então eu entregava e já dava uma receita para Deus de como Ele devia cuidar deles. Ó, o senhor não pode falar assim, ou o senhor não faça assim não, porque senão isso, aquilo. Depois eu me pegava falando, gente, eu estou dando uma receita para Deus cuidar dos meus filhos. Como se Ele não soubesse cuidar. Entrega e deixa lá. E toda vez que você pegar de volta, você leva de volta e fala, Senhor, está aqui. Hoje, quando eu falo entregar os filhos, no meu caso, eu não estou falando só dos meus filhos biológicos, eu estou falando dos meus genros, da minha nora. Certo? E entregar para o Senhor é pedir para o Senhor me ajudar a cuidar deles. Hoje eu tenho que orar, Senhor, eu estou entregando os meus netos também, os meus 5 netos lindos. E vai chegar mais uma francesinha em julho. Então, vou fazer uma turminha bem boa aí. Mas eu estou entregando para o Senhor. E graças a Deus eu tenho o Senhor para entregá-los, porque eu sei que estão nas mãos de Deus. Vocês estão comigo, né? Estão me entendendo o que eu estou falando? Está todo mundo aqui de corpo e alma? Ninguém está se distraindo com frango, com o negócio que vai assar o churrasco, faltou sal grosso, tem que passar no mercado? Não. Todo mundo aqui. Concordam que é difícil entregar os filhos, quem tem filhos? Que a gente às vezes passa a receita para Deus. Deus não fala assim com ele não, tá? Não pega pesado, Senhor, que ele já sofreu tanto, aquele menino. Não. Entrega para o Senhor. E tem mais. Quando o Senhor estiver tratando com os seus filhos, saia da frente. Deixa Deus tratar. Cuide, ame, mostre, demonstre amor. Fala que você ama, mas se Deus estiver corrigindo, sai da frente. Ok? Sai da frente. Meus dons e talentos. Eu achei tão lindo. Ele subiu ali, nem pedi. Ele subiu, já tocou maravilhosamente bem esse... Os dons e talentos que nós temos, a gente pode servir ao Senhor com eles. Se você cozinha, se você ensina, se você sabe pregar, se você sabe consertar coisas, os nossos dons e os nossos talentos. Mas, gente, os dons e talentos não são só para servir aqui na igreja.
Você pode servir com isso no seu condomínio, na sua família, naquela pessoa mais distante que você pode ajudar. Servir ao Senhor. Pequenas coisas que você vai fazer que podem ser luz e sal nesses lugares. Não só aqui dentro da igreja, não só nas atividades da igreja. Às vezes a gente faz muita coisa aqui dentro, mas as pessoas de lá, de fora, não nos conhecem como cristãos. Não sabem que nós somos cristãos, mas a gente pode demonstrar amor e servir ao Senhor ali. Tá certo? Fazendo coisas para quem não está esperando o que a gente vai fazer. Eu posso entregar ao Senhor o meu passado. A gente não vai ter muito tempo de falar disso. E eu coloquei cenas aí difíceis. Porque as coisas boas do nosso passado a gente guarda com carinho, mas tem coisas tristes que a gente às vezes ainda não entregou, ainda não conseguiu perdoar, ainda não conseguiu tratar. O meu presente, não estou satisfeita com quem eu sou hoje, Senhor, mas eu estou entregando quem eu sou hoje para o Senhor. Eu quero melhorar, eu quero mudar, mas eu quero que o Senhor aceita o que eu sou hoje, eu estou entregando para o Senhor. O meu futuro, os meus planos, os meus sonhos, os meus desejos, Senhor, eu estou entregando hoje nos pés da cruz, aos pés da cruz. Tudo que eu sou. Então, o servo, a pessoa que tem um coração de servo é uma pessoa que deposita nas mãos de Deus aquilo que ela pensa que tem, aquilo que ela considera que é seu. Vamos ler juntos esse versículo? Seja... Que versículo lindo, né? Esse é o nosso versículo. E o exercício de hoje é esvaziar-se. A tarefa dessa semana é você tirar um tempo para você fazer essa entrega. Tá certo? Você vai sair andando pela sua casa entregando as coisas para Deus. Senhor, está aqui, meu tapeué pertence ao Senhor. Pode usar da maneira que o Senhor quiser. Se ele não voltar, Senhor, eu vou entender que o Senhor está abençoando ele em outro canto. Mas se ele voltar, eu agradeço, porque tem uns pudim que só cabe aqui nesse. Por isso que eu não quero doar, Senhor. O Senhor entende disso, né? Vai se esvaziando, vá se esvaziando daquilo que você segura com tanta firmeza. Vai entregando para o Senhor durante a semana. Essa vai ser a sua tarefa. Vamos ler Mateus 10? Alguém pode achar rapidamente? Para mim, a gente já está acabando. Mateus 10, 24. Quem achou, pode ler? Quem pode ler rapidinho? Amém. O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Se o Senhor entregou a sua vida, eu vou entregar a minha vida. Se o Senhor padeceu para cumprir a vontade de Deus, eu também vou padecer para cumprir a vontade de Deus. Eu não estou melhor que Jesus. Não sou melhor que Ele. Eu sou servo, sou serva. Portanto, que todos nos considerem servos de Cristo e encarregados dos mistérios de Deus. O que se requer desses encarregados é que sejam, que se deseja que sejam fiéis. Isso que o Senhor deseja que nós sejamos. Sugestão de filme, A Morada da Sexta Felicidade, se você gosta de filme cult, não cult, um filme retrô. É com a Ingrid Bergman, então é lá de trás, é um filme muito bonito, tem uns toques de Hollywood assim, porque fica diferente do roteiro do livro, né? Mas é um filme muito bonito que você pode assistir pelo YouTube, tá bom? E depois isso vai estar na apresentação, vocês podem copiar. Quem não quer um filme tão retrô,
pode assistir O Fazendeiro e Deus. E é um filme muito bonito, é uma história real. O outro também é uma história real, de uma missionária na China, A Morada da Sexta Felicidade. E esse é de um que se tornou um missionário também, um pregador, na África do Sul. Na verdade, não sei se ele estava na África do Sul depois, preciso me lembrar de que país que era. Tá? Mas vale muito a pena, é um filme cristão. Esse não é de Hollywood, é uma produção cristã, mas é uma excelente produção, porque tem uns filmes cristãos que ninguém merece. Sugestão de leitura, Deus é dono do meu negócio, é um testemunho lindo esse livro. É um lindo testemunho, é muito bom para quem é empresário, ou você que tem sua carreira, você pode ler e meditar sobre isso, tá bom? Nós temos outros textos bíblicos aqui que você pode usar durante a semana para ler, para meditar, para reforçar essas coisas todas que nós estamos conversando. E a tarefa da semana é você sair entregando as coisas que você está segurando. É a semana de entregar o seu Tupperware. Semana de se desprender do seu controle de televisão. Semana de entregar o Fusca Azul. Tá certo? Vamos orar para a gente encerrar? Quem pode orar para nós aqui? Quem pode fazer essa oração de encerramento? Te agradeço, ó Pai, por esse tempo de aprendizado, de enriquecimento na Tua palavra, Senhor. Agradeço pela vida da Ieda, de todos os irmãos que estão aqui. Que nós possamos aplicar todos esses ensinamentos, nos esvaziando, nos entregando essa semana de tudo que nos é mais caro, Senhor. Nós sabemos a dificuldade disso, que é só por meio do Espírito Santo, que é só por meio do Teu poder que nós podemos fazer isso. Sabemos que contigo tudo podemos, Senhor. Que possamos realizar de fato essa tarefa que nos foi passada com muita alegria. Desejo a todos um bom domingo e obrigada por tudo, meu Senhor querido. Amém. Gente, até domingo. Então, não esqueçam, tem tarefa para fazer. Você pode assistir filminho hoje à tarde, já tem 2 sugestões, em vez de ficar lá passando para assistir notícia, que é só desgraça, para parar de assistir programa que não vai levar a nada. Tem 2 filmes que você pode assistir. E tem os textos bíblicos para ler, e domingo a gente vai cantar de novo, tá certo? Então, domingo, você vai estar aqui, você podia estar aqui, né? Você já sabe tocar essa música, você tocou tão lindo, você podia estar aqui, mas a gente dá um jeito, tá? Então, domingo que vem, venham, tá? Obrigada para quem saiu do lugar e veio para frente. Vocês viram que não doeu quase nada de sair do lugar? Olha, gente, que legal, né? Ficou todo mundo pertinho. Gostaram de ficar na cozinha? Isso aí.